Olá pessoal, vamos resolver aqui algumas questões, aqui, alguns exercícios simples envolvendo algoritmos, né, e programação em linguagem C, né, na disciplina de algoritmos e programação de computadores. Bom, primeiramente vamos resolver exercícios simples aqui, comandos de entrada e saída. Inicialmente vamos solucionar aqui, eu tenho algumas listas aqui. Na lista 1, eu vou fazer esse primeiro exercício, a lista 1, exercício 8, né? Exercício 8. Vamos fazer esse aqui, calcular a área de um triângulo, né? Recebendo a base e a altura. Então, trabalhando com comandos de entrada e saída. Então, vamos lá. Vamos desenvolver primeiro em algoritmo, né? Vou usar aqui o VisuAlg. O VisuAlg é uma ferramenta que permite a gente estudar, né, e criar algoritmos de forma simples. Bom, então vamos lá. Então eu vou colocar aqui lista 1, exercício 8, certo? Então tá, aqui na seção de variáveis, eu vou criar lá pelo nosso exercício, né? Eu vou até copiar aqui e colocar lá no enunciado aqui, certo? Então, escreva o algoritmo que receba a base e a altura e calcule a área de um triângulo, certo? Então, coisa simples. Então, eu tenho que receber a base e a altura. Então, eu teria aqui na minha seção de variáveis base, altura e área. Todas essas variáveis são do tipo real. Porque um triângulo ele pode ter uma altura assim 7,5, né? Aí, então seria um valor real, que teria um quebrado. E, obviamente, se eu operar valores reais, eu vou ter como área um valor real. Então aqui, ó, vamos fazer aqui a entrada de dados. Então aqui, na entrada de dados, eu vou receber esses valores. Então eu vou colocar uma mensagem para o usuário aqui, ó, escreva, né? É o português estruturado nós estamos utilizando, né? Escreva, aí vou lá, digite a base do triângulo, certo? E aqui eu vou leia base. Aí escreva, digite a altura do triângulo, certo? Vou lá, leia a altura. Perfeito, a nossa entrada de dados está pronta. Então agora eu vou fazer um processamento e depois eu vou ter uma saída, né? Uma resposta que o algoritmo vai me dar. Saída, né? Saída de resultado, saída, certo? Então aqui, ó, no processamento, como é que é o cálculo da área de um triângulo? É base vezes altura sobre 2, a fórmula, né? Então, a área vai receber a base vezes a altura, isso tudo, né, tudo isso aqui, dividido por 2, certo? Então esse é o nosso processamento, é o cálculo em si, né? E aqui a saída. A saída eu vou escreva, o comando é escreva L, escreva e muda de linha, né? Escreval, né? Aí eu vou botar assim, área igual área. Então aqui, ó, executando passo a passo, vamos observar o que vai acontecer aqui nessa região. Ele vai criar as variáveis, fazer o cálculo e aqui uma telinha aqui do lado que vai mostrar. Vamos no passo a passo aqui, F8, no VisuAlg, eu vou rodando. Ó, criou aqui as variáveis, certo? Vai lá e imprime, né, a mensagem e aguarda que eu digite alguma coisa. Ele fica esperando aqui que eu digite alguma coisa e pressione Enter. Eu vou digitar aqui, a base é 10. Tá, aí avançando, F8, ó, ele pede a altura. A altura vou botar aqui a altura
5. Enter. Ok, ele começa a avançar, ó, ele recebeu aqui, vai fazer o cálculo, a área está inicializada com 0. Vai fazer o cálculo, perfeito, fez o cálculo, né? Porque 50 vezes 10 dá, perdão, 10 vezes 5 dá 50, dividido por 2 dá 25, perfeito. E no final ele imprime a área, correto? Ok, vamos colocar aqui valores reais, né? Vou botar aqui 7,5, digite a altura 8,9, perdão, avançando, né? Digite a altura 8,9. Perfeito, ele vai fazer a conta aqui agora, você receber esses valores. Note que aqui, como é em português, eu digito 7,5. Mas internamente ele põe 7,5 aqui, perdão, usei a vírgula, a notação latina. E aqui ele coloca ponto, tá? Internamente ele recebe esse número como um flutuante, um ponto, a notação inglesa. Então, ó, fez a conta, perfeito, calculou e imprimiu. Muito bem. Com base nesse algoritmo, né, eu vou criar agora o programa em C que faz que codifica esse algoritmo na linguagem C. Então, para isso eu vou usar o dev C++. Perfeito, aqui ó, Ctrl N, arquivo novo, arquivo fonte. Ok. Então, na linguagem C, deixa eu colar esse programa aqui, esse algoritmo, esses comandos aqui é comentário em linguagem C. Eu vou jogar todo o programa para lá, depois eu apago, tá? Só para poder me orientar, certo? Eu vou converter isso aqui para a linguagem C, perfeito? Então vamos lá, vamos devagar. Primeira coisa, para trabalhar com a linguagem C, eu vou ter que incluir as bibliotecas. Então, eu vou incluir as 3 bibliotecas, 2 bibliotecas padrão e mais uma terceira, né? Então, include stdlib.h, include stdio.h, certo? Std vem de standard, padrão. Lib vem de library, biblioteca. Então, aqui, biblioteca padrão do C, certo? Tem os comandos padrões da linguagem. Aqui, mesma coisa, standard, std, né? Standard, IO, input, output, entrada e saída. Então, a biblioteca padrão de entrada e saída. Vou acrescentar mais uma. Include com IO.h. É uma biblioteca extra de entrada e saída aqui para eu usar um comandinho lá no final para ele aguardar. Porque aqui na linguagem C, se eu executar ele não tiver esse comandinho, ele vai passar direto, certo? Então vamos lá. Quando ele gerar o ponto executável. Então vamos lá. Aqui vai ser main. Então, vamos lá. Declaração. Ó, essa parte aqui, né? Na linguagem C não tem uma seção específica para declarar variáveis. Então, eu estou criando aqui um pedacinho aqui em cima, né, para poder declarar as variáveis. Eu vou declarar essas variáveis. Vou fazer o mesmo processo. Entrada, processamento e saída. Então, vamos lá. Entrada. Eu não vou colocar aqui entrada de dados, porque é óbvio, né? Estamos lidando com informática, né? Então, entrada de dados, óbvio. Perfeito. Então, na declaração de variáveis, eu vou colocar assim. Quando aqui no algoritmo, primeiro eu coloco o identificador e depois o tipo. Na linguagem C, inverte. Primeiro tipo, real, é float, né? Float ou double. Não tem 2 pontos, né? Igual tem aqui, mas lá no visual que tem, mas aqui não tem. Aí botar base, altura, área, certo? E no final tem esse ponto e vírgula aqui. Aqui não tem, mas na linguagem C tem. O ponto e vírgula é o separador de instruções, perfeito? Então, toda vez que eu terminar uma instrução, eu coloco um ponto e vírgula para separar. Então, as minhas variáveis estão declaradas. Na entrada de dados, ó, eu vou traduzir isso aqui.
aqui. Ó, aqui vai ser, o comando é printf, certo? E no final o separador, ponto e vírgula. Aqui o layer é scanf, só que não é desse jeito aqui não. O tipo é flutuante, então aqui na frente dele vai uma aspa, certo? Aí aqui vai uma vírgula. E aqui eu vou colocar um formatador, %f, porque ele é flutuante, certo? Se fosse inteiro, seria %d. Tem os formatadores específicos, tá? Então eu tenho que colocar... O que ele é? Então eu vou receber do teclado um tipo flutuante, certo? E a base, né? Que o nome é base. Aí ponto e vírgula. Vou fazer o mesmo processo para o outro, traduzindo. Ok, então ó, colando. Então, deixa eu organizar aqui. Então aqui vai ser, de novo, printf e lá no final o ponto e vírgula para o separador de instruções. Aqui é a mesma coisa, em vez de layer é scanf. Lembrando que aqui tem o formatador, a altura, a vírgula aqui, certo? A altura é um tipo flutuante, ó, flutuante, então é %f, mesma coisa, no final o separador, ponto e vírgula, separador de instruções. Perfeito, a entrada de dados está montada. Vamos para o processamento. Processamento, vamos copiar aqui, né? Certo? Vamos copiar aqui. Ok, a área, né? Esse recebe, essa seta, isso aqui é uma seta, tá? Ele está, é a mesma coisa, ele está jogando o que está sendo calculado aqui para o espaço de memória variável, né? A variável área, né? Espaço de memória que é a variável área. Então, esse comando aqui, no C, é o igual, certo? A área, não diga igual, diga assim, a área recebe, tá? Porque a comparação é outro operador. Esse aqui é o operador de atribuição. Então, aqui, a ideia é a mesma, base, o operador é idêntico, vezes altura, o operador da divisão é a mesma coisa, certo? Aqui no final, um ponto e vírgula. Perfeito. A saída vai ser assim, printf área igual, repare que eu botei sem acento, tá? Eu vou botar com acento para provocar um erro. Área igual, aí aqui ó, vírgula, percente, aspa, perdão, aqui ó, percente, perdão, aqui ó, eu vou imprimir a área, então aqui nesse local vai aparecer a área, então eu vou botar, o que vai ser a área? Vai ser um flutuante, certo? Porque a área é flutuante. E aqui a área. Perfeito? Faltou um detalhe aqui quando eu fiz na hora de traduzir, né? A tradução não é só isso não. Aqui ainda tem um e-comercial, certo? E aqui também um e-comercial. Faltou na hora de desenvolver, faltou colocar isso aqui, certo? Na hora de traduzir, acabou escapando. Mas tem que colocar esse e-comercial porque ele vai jogar para o endereço de memória da variável base. E aqui mesma coisa, vai jogar o que eu digitar no teclado, né? Para o endereço de memória da variável altura, certo? Então aqui eu vou imprimir. Ok, ele vai sair com um pequeno truncamento, nós vamos resolver esse problema aqui em cima. Então vamos lá. Para executar, F10, né? Vamos pressionar F10. Yes, ele vai compilar. Vamos colocar aqui soluções, ou melhor, vamos subir aqui, imagem C, exercícios, certo? Aqui, ó, esse lista, deixa eu copiar aqui, lista 1, exercício 8, certo? Lista 1, exercício 8, ok, salvar, vamos aguardar. Perfeito, ó.
Está pedindo para eu te dar a base do triângulo. Você está vendo que está truncado aqui, ó? Saiu triângulo, né? É porque está faltando uma biblioteca específica aqui. Então vamos lá. Vamos só ver se funciona. Depois a gente resolve esse problema dos acentos. Vou botar aqui 10. Vou fazer o mesmo que eu fiz. 10, 5. Então, a área é 25, perfeito. Saiu lá truncado, como eu estava prevendo. Vamos de novo. F10. Ok, vamos botar 7. Aqui é ponto. 7.5 e 8.9. Certo? Perfeito. Calculou a área numa boa. Então, vamos resolver aqui o problema dos acentos, tá? Os acentos, e olha só, aqui saiu, vamos fazer só um teste, mais um teste aqui para mostrar isso que está acontecendo aqui, ó. Aqui, a quantidade de casas decimais, vamos botar assim, 8.5, 9.3, certo? Tá vendo? Tá saindo esse monte de casas decimais aqui, eu quero só duas, vamos formatar isso aí também. Então, ó, aqui, eu vou... Primeiro eu vou importar uma biblioteca, né? Include loqueio.h, que é a biblioteca específica para eu trabalhar com idiomas. Vou botar assim, set loqueio lc all português, certo? Ponto e vírgula no final. Ok, o problema dos acentos será resolvido. Agora falta essa questão aqui das casas. Aqui, ó, no formatador, eu boto 0.2, duas casas decimais. Vamos rodar agora. F10. Olha, ele não resolveu ainda. Bom, eu vou fazer o seguinte. Vamos primeiramente F9 compilar, recompilar, para ver se ele, né? Acho que ele pegou o velho. Tem um aqui que é F11, né? Compilar e executar. Ele vai recompilar F11. Ele está pegando a informação velha, por isso saiu errado. Então ele está recompilando. Perfeito, ó, português aqui certinho, com acento correto. Vou botar aqui 9.3. Tem um pequeno problema aqui, deixa eu ver o que foi que aconteceu aqui. Vamos lá, de novo, F11. .5. Ele tá... agora... Não, tudo bem. É porque agora é o seguinte. Como está em português, eu não posso botar ponto 5. Eu tenho que botar a vírgula, né? O caractere latino. Então, vamos lá. Ele passou reto. Deu aquele erro lá. Vou botar 7,5. Que eu vou botar... Está em português, né? 7,5. Perfeito. 8,7. Ok. Beleza. Calculou aqui certinho. Tudo bonitinho. Perfeito, pessoal? Ok, pessoal. Até a próxima videoaula.